começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moretel Hotz, rabino, historiador e hebraísta. E eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E hoje nós estamos recebendo o rabino Natan Freller para falar sobre um assunto bastante sensível, um pouco espinhoso e muito necessário, que é como o judaísmo vê a questão do aborto. Então eu vou fazer um aviso de gatilho, ou um aviso de gatinho, como algumas pessoas gostam de falar. É um tema sensível, então se você não se sentir à vontade para continuar ouvindo o episódio, a gente pode talvez recomendar que você deixe para um outro momento e não continue agora. Então eu vou passar a palavra para o rabino Natan e pedir para ele, por gentileza, se apresentar para quem está ouvindo a gente. Muito obrigado pelo convite, querida Ângela, rabino Tel. É uma honra poder estar com vocês nesse podcast. Eu sou paulista, brasileiro, cresci nessas áreas e aos 25 anos decidi viajar um pouquinho, fui estudar para me tornar rabino, tanto em Los Angeles quanto em Israel. Continuei nos Estados Unidos por mais alguns anos, trabalhando como rabino em 2 comunidades diferentes. E no último ano decidi voltar para uma das casas aqui em São Paulo. Uma vez que você sai e desenvolve vida, você passa a viver um coração de muitas casas. E uma vida de saudade por natureza. E a que estava chamando nesse momento foi estar aqui, então tem sido um ano muito intenso, de volta a um espaço que fisicamente também já não é mais o mesmo, mas com certeza a sua ocupação é muito diferente e me adaptando às realidades do Brasil de hoje. Sou um eterno madrir, cresci dentro dos movimentos juvenis da CIP, sei que vocês sabem o que é a palavra madrir, porque o Torá com Fritas já fez episódios sobre isso, então se você não sabe, você vai lá e escuta, eu não vou te contar, você tem que escutar o episódio do Torá com Fritas. Acredito que parte do meu rabinato é continuar sendo madrir. É justamente ser uma pessoa que acompanha a nossa comunidade na sua jornada e está presente para orientar, para abraçar, para discutir, para provocar, para acalmar, para acolher. E madrir, assim como o rabino, faz um pouco de tudo isso. E hoje em dia, além de alguns projetos por aí, estou principalmente trabalhando como rabino na CIP, e então sou um colega diário do rabino Tel. Estamos aqui nesse momento, cada um na sua sala, e a tecnologia permite que a gente esteja em muitos lugares ao mesmo tempo. Muito bem, muito bom ter você aqui, Natan. Seja sempre muito bem-vindo. Muito bem-vindo à nossa bancada. Obrigado. Ainda que o tema hoje não seja dos mais fáceis, né? Eu acho que é importante a gente começar contextualizando como é a questão do aborto no Brasil hoje em dia, que é o país onde a gente mora e de onde a gente está falando. Então, no Brasil, a interrupção voluntária de uma gravidez ainda é proibida por lei. Isso significa que ela não pode ser feita de maneira segura ou legalizada numa clínica ou num consultório médico por um profissional de saúde. E em decorrência disso, abortos mal feitos, né? E aí a gente não pode fingir que porque o aborto é ilegal, ele não acontece. O aborto mal feito é responsável por altíssimas taxas de mortalidade das mulheres no Brasil. Um dado de 2014, então de uma década atrás, do site da Câmara dos Deputados, afirma que cerca de 800 mil abortos são realizados de forma clandestina no Brasil. E na época em que esses dados foram coletados, isso significava que eles eram a 5ª maior causa de mortalidade materna no nosso país. Então, para além de ser uma questão moral, a legalização do aborto é uma questão de saúde pública no Brasil, porque inclusive dessas 800 mil pessoas que realizam abortos clandestinos no Brasil, cerca de 250 mil delas precisam de assistência médica posterior, então é muita gente. E em alguns casos, hoje em dia, o aborto ainda é uma possibilidade legal no Brasil e ele vai ser legalizado em casos quando não há outra maneira de salvar a vida da gestante, ou quando é um feto anencéfalo, um feto sem cérebro, e também em casos de estupro. E em casos de estupro eu acho importante também passar um dado aqui, principalmente para as mulheres que estão nos ouvindo. E na verdade, acho que igualmente para as mulheres e para os homens, por razões distintas. Nesse caso do estupro, o que vai ser considerado? Né? Gravidez resultante de estupro, um aborto é permitido. Existe uma prática chamada stealthing, não sei se vocês já ouviram falar, que é quando durante a relação sexual um homem tira a camisinha sem que a mulher saiba, e disso pode resultar uma gravidez. Então, se na hora que você
foi deitar com o cara, não consentiu em transar sem camisinha e durante a relação sexual ele tira essa camisinha, isso é considerado estupro. E uma gravidez decorrente disso tem o aborto permitido por lei no Brasil. Então, é uma informação bem importante, porque muitas vezes a gente tende a achar que estupro acontece só na rua, num beco escuro à noite, por uma pessoa desconhecida. E às vezes não é. Às vezes é dentro da nossa casa, feito por alguém que a gente conhece até bastante bem. Então, se uma mulher teve uma gravidez resultante dessa prática de stealthing, que é tirar o preservativo durante a relação sexual sem consentimento, ela tem garantido por lei o direito ao aborto. O que acontece é que mesmo nessas situações, a realização de um aborto legal e seguro tem muita dificuldade no Brasil e essas dificuldades têm aumentado de alguns anos para cá. E aí eu fiz esse preâmbulo todo para falar do aborto e como ele é visto e tudo mais, para a gente chegar no nervo da questão, que é como o judaísmo vê essa questão da interrupção da gravidez. E aí eu vou passar a bola difícil aí, para batata quente, para os rabinos. Bom, o Rabino Natan é nosso convidado. Eu acho que, não antecipando o que ele vai falar, mas só para apresentar um pouco, o judaísmo lida com essa questão já há muito tempo. Na verdade, a primeira referência a aborto é um aborto espontâneo, aparece já na Torá. Depois, na literatura rabínica posterior, vai aparecer sobre aborto induzido. E aí, então, a halahá vai se desenvolver, já no meio da Idade Média e depois, a halahá vai se desenvolver tendo em conta que isso é um assunto de dentro da halahá, de dentro da lei judaica, a questão do aborto induzido e em que casos que ele é permitido ou não e tudo mais. E isso vai ter uma influência, obviamente, posteriormente na legislação no Estado de Israel. Aí sim, eu peguei a bola da Ângela e passo para o Rabino Natan. Eu quis colocar essa diferença porque a tua introdução, Ângela, ela coloca um ponto muito específico de onde está a discussão hoje no Brasil. Mas a discussão no judaísmo começa em outro lugar até chegar nessa discussão que hoje está em Israel. E eu acho que essa é a grande vantagem de um episódio como esse que a gente está tendo, que é um episódio de poder olhar para o aborto também de outras perspectivas e chegar até esse ponto e discutir o que a gente pode pensar nos dias de hoje. Rabino Natan, a palavra é sua. Obrigado. Queria começar primeiro trazendo uma kavaná, uma intenção espiritual para a gente falar sobre esse tema. No finalzinho da Torá, capítulo 30 de Devarim, a gente lê o seguinte versículo: Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Eu já falei de aborto em alguns espaços e eu sempre gosto de começar com esse versículo, com esse passuco da Torá, porque tudo que a gente está falando aqui tem uma intenção: preservar a vida. Esse é o ponto de partida da conversa judaica. Não é uma conversa simplesmente técnica, não estamos discutindo tantos meses, semanas, dias de gravidez, como se fosse uma ciência exata ou como se fosse um procedimento burocrático, mas que tem uma intencionalidade de preservar a vida acima de tudo. Parte dessa discussão vai ser o que significa vida, o que significa preservar, mas a intenção, ainda assim, é de preservar a vida. Eu quero tocar em 6 temas dentro do tema de aborto, que eu acho importante tentar fazer uma viagem pela como isso se desenvolveu nas fontes judaicas. E a gente vai conversando um a um. Mas para dar uma prévia do que a gente vai falar, a gente tem que falar sobre justamente esse versículo que o Rabino Tel já mencionou de maneira discreta na Torá, de um aborto espontâneo. Então essa é a história que acontece na Torá, e a gente tem que analisar o problema desse versículo na tradução, e como que traduções para outras línguas geraram entendimentos completamente diferentes que moldam o entendimento religioso e cultural que temos até hoje. A gente tem que discutir quando começa a vida, quando começa a alma, qual que é o início de tudo isso, e também temos que entender a diferença de uma visão judaica sobre quando começa a vida e de uma visão cristã, em particular, por estarmos vivendo num hemisfério de
de maioria e dominância ideológica, cultural do mundo cristão e que influencia, assim, muito do que a gente vive. A gente tem que falar sobre o conceito de potencial de vida. O que significa um potencial de vida? É uma coisa que eu acho que talvez o judaísmo é o único por criar essa categoria, de certa maneira. A gente tem que falar sobre a vida da gestante e o relacionamento entre o feto e a vida da gestante e o corpo da gestante. Quem que tem autonomia? Quais são as autonomias? O que significa vida em todos esses casos? E depois eu queria trazer duas opiniões um pouco mais modernas no sentido de tempo, né? São recentes, mas também que são dos movimentos reformista, conservador, os movimentos liberais e progressistas da nossa tradição, que encontram com isso de maneiras bem interessantes. E trazer também um pouquinho da ortodoxia. Acho que dentro de alguns desses temas, algumas das respostas que tem no século XX sobre o tema passam por aí. Então é tranquilo, daqui 5 horas a gente termina. Espero que vocês aguentem, vai virar uma série, vão ser vários podcasts. Depois de dar algumas vezes essa aula, eu prometo que eu consigo fazer tudo isso rapidinho, fiquem tranquilos. Eu queria também colocar publicamente meu agradecimento à rabina Dania Rutenberg, que é uma rabina americana, que se formou na mesma escola rabínica que eu, no Ziegler, e que tem sido uma líder na discussão a nível nacional nos Estados Unidos sobre o tema do aborto, uma referência na área e tem ensinado muitos de nós sobre muitos desses textos, dessa sabedoria, dessa literatura que nos acompanha. Então vamos olhar, para quem tem um Humash, para quem tem uma Torá, um Tanakh, uma Bíblia por aí, e quiser ver o capítulo 21 de Shmot, de Êxodos. O que tem lá? O que é esse aborto espontâneo? No versículo 12, a gente lê que uma pessoa que mata outra pessoa, a punição dela é ser morta. E isso é muito importante para a gente entender a diferenciação que é feita 10 versículos depois. Então a punição, segundo o capítulo 21, Make ish vamet mot yumat. Uma pessoa mata outra, ela então é morta. É o olho por olho, dente por dente, é essa ideologia que é presente na Torá em outros lugares também. A gente vê que esse é a maneira normal ali de lidar com a questão do assassinato. 10 versículos depois, versículos 22 a 25, fala de duas pessoas brigando e um deles acaba empurrando uma mulher grávida e resulta num aborto espontâneo. E aí aqui tá a chave na palavra que a gente tem que prestar atenção, velo irie asson. Eu vou traduzir isso, velo irie asson, e não terá nenhum outro dano, ou dor, ou perda. É assim que eu tô traduzindo a palavra asson aqui. O responsável será então multado de acordo com o que o marido daquela mulher exigir, o pagamento será baseado no acerto de contas, ou seja, quando tem um aborto espontâneo causado por um acidente de alguém que empurrou e tudo mais, a punição para quem causou aquele sofrimento é um pagamento em dinheiro. O que isso ensina pra gente? A gente acabou de ver que quem mata uma pessoa, a punição dela é morrer. E a gente acabou de ver que quem causa de alguma maneira um aborto espontâneo não tem que morrer, tem que pagar por isso, um dinheiro. Ou seja, no judaísmo, a vida de um feto é diferente da vida de um ser humano completo. Ainda vamos discutir a própria Torá, né? Então, assim, a gente tem que olhar pela punição do crime. É o jeito judaico da gente entender aonde que tá justamente a discussão, mas a gente percebe que tem uma diferenciação. A gente ainda não sabe qual exatamente essa diferenciação, a gente não sabe até onde isso nos leva, mas a gente tem a premissa de que ela é diferente. Qual que é o desafio da tradução? Por isso que eu fiz questão de falar da palavra asson. Na Septuaginta, Rabino Tel, o que foi a Septuaginta? Septuaginta é a primeira tradução da Torá feita para uma língua que não é o hebraico, ou seja, a tradução feita para o grego no século I ou II antes da Era Comum, feita por 70 sábios, daí o nome dela Septuaginta, tradução dos 70. E ela se torna uma das principais bases de comparação para a gente entender como aquele texto era entendido naquela época. Porque como todo tradutor está influenciado também pelo seu próprio tempo, a escolha de palavras que ele faz implica que ele entende aquele texto de tal e qual forma. Maravilha. E a Septuaginta também foi usada no mundo cristão como base para tradução para o latim. Então, as principais traduções aceitas na Igreja Católica, principalmente, e suas derivações futuras, são traduções do grego para o latim. Obviamente, os estudiosos vão também buscar coisas no hebraico. O hebraico era conhecido, mas a nível de interpretações que foram feitas no grego, de maneira geral, seguem para o latim. Ou seja, toda a tradição cristã está baseada justamente nessa tradução. E qual foi a tradução da palavra asson na Septuaginta? Tragédia.
tragédia ou desgraça. Isso é o que seria no que a gente vê no judaico. E no hebraico moderno também. Mas a Septuaginta não traduz assim, e esse é o problema. A Septuaginta usa uma palavra em grego, que eu não sei se eu tenho coragem de tentar pronunciar ela aqui. Exeikonismenon. Ângela, como tá o teu grego? O meu tá enferrujado. O meu tá inexistente, como sempre foi. Eu sei que eu consigo identificar no meio dessa palavra a palavra ícone, que é uma palavra conhecida do grego, virou a palavra ícone do português, vem daí. Mas ícone em grego quer dizer imagem. Como que os sábios explicam essa tradução do grego para o que a gente entenderia? Se os dois homens estiverem brigando e agredirem a mulher grávida e o feto sair sem estar totalmente formado, sem ter uma imagem de pessoa, uma imagem completa. E por isso tem toda a discussão sobre até quantos meses pode. Porque existe, através dessa tradução, um entendimento que até certo ponto é danos a serem pagos, mas a partir do momento que tem uma imagem completamente formada, aí o que vale é a morte, porque aí é uma vida completa. Então a punição para alguém que teria feito isso seria diferente. Então isso está justamente tentando definir, segundo essa tradição, qual é a punição no início da gravidez, mas deixando que existe outro modelo para depois, no final da gravidez. Isso vai influenciar completamente tudo que a gente entende sobre o tema, por terem traduções de uma palavra, não é nem uma frase, é uma palavra. E sabe o que é engraçado? Que essa mesma palavra, a palavra asson, aparece também no livro de Bereshit, no livro de Gênesis. Aparece 3 vezes, tanto no capítulo 42, 2 vezes, quanto no famoso capítulo 44. O que estamos falando lá? Estamos falando de Binyamin, o irmão mais novo de Yosef, o queridinho do seu pai Yaakov, depois da pseudo-morte de Yosef. E quando os filhos falam para Yaakov que ele tem que mandar Binyamin, ele fala não, porque vai que acontece um asson com o Binyamin. Ele fala 2 vezes, vai que acontece um asson com o Binyamin. E depois o Yehudá, quando discute com Yosef, também usa de novo o asson para referir a por que Yaakov não tem medo, né, de Binyamin ir até o Egito. Eu gosto de traduzir aí, e a Septuaginta traduz nessa linha, quando traduz em Bereshit, como um desastre, uma dor muito grande. Então é interessante ver que essa palavra asson foi traduzida no que eu vou chamar da maneira que eu acho mais própria com o seu contexto original no livro de Bereshit, mas que quando eles traduzem ela em Shmot, eles usaram uma outra palavra para traduzir a mesma palavra. Eu posso fazer só um comentário dessa minúcia das palavras? Eu aprendi essa semana, terça-feira agora, numa aula da Z-School, no HUC, justamente, que a palavra desastre vem do latim, eu não sabia, e que ela significa, é esse prefixo que vai mostrar uma coisa que é desfeita, né, demolida, acabada, separada, né? E vem aster, que é estrela. Então, o desastre é quando você é separado, desunido da sua estrela, do seu destino. Que e esse conceito alugou assim... Uma conotação astrológica na coisa. E isso tem tudo a ver com a história do Binyamin. Imagina Yaakov pensando que meu filho vai ser médico ou advogado e vocês querem tirar esse sonho dele, né? Como ele vai sair numa viagem assim, como jovem? Ele tem que ficar em casa, faculdade, é um bom menino judeu. Não é assim que faz, entendeu? Eu acho muito interessante isso. Você desvincula né, esse prefixo desse, você desvincula, você desassocia a pessoa do destino dela, né, da estrela dela. Eu achei muito interessante. Maravilhoso. E que daí isso reflete nessa discussão que a gente está tendo agora, né? Então isso é sobre o que está na Torá. A Torá é tudo isso que tem sobre aborto na Torá, é só uma frase mesmo. É por isso que a gente fala que no judaísmo, quando alguém fala, não, mas tá na Torá, ponto final. Não, tá na Torá, então é o começo da conversa, não é o ponto final. Né? Tá escrito na Torá sobre aborto? Tá ótimo, então a gente vai discutir mais uns 3.000 anos sobre isso, pode ser? Isso é a resposta judaica. Fala, não, tá na Torá, acabou a discussão. Isso nunca foi a resposta judaica. Aliás, não continuar uma discussão é a coisa menos judaica que existe, né? Exatamente. E quando você fala a questão, né, voltando ali, né, de como começa essa discussão. Então, se uma pessoa mata a outra, ela, né, tem que ser condenada à morte, olho por olho, dente por dente. Se uma pessoa fere uma mulher grávida e em decorrência desse ferimento, dessa violência, ela sofre uma interrupção dessa gestação, é o marido que decide quanto que tem que pagar. Eu sei que a Torá é antiga. Muito antiga.
tá? E datada. E datada. E fruto de uma sociedade patriarcal. Machista. E eu já falei isso, esse é o nosso 112º episódio e eu falo isso talvez desde o primeiro, assim, gente, tem que levar em consideração que a Torá é de uma época que não é a nossa. Mas quando eu ouço esse tipo de coisa, como mulher, isso é um negócio que me dá, assim, um calafrio. Porque em muitos casos, ainda hoje, isso é levado em consideração, assim. Em muitos momentos a gente evoluiu muito, né, nesses milênios em que a Torá existe, mas tem umas horas que a gente chega, assim, ainda em 2025 ou 5.785 e fala, mas rapaz, parece que não evoluiu nada, né, desse momento, assim. É o cara que decide. E até na hora que a gente combinou, né, que ia gravar, a gente fazia tempo que tava querendo convidar o Natan pra vir falar com a gente, e a gente tava pensando, do que a gente vai falar, qual que vai ser o tema. E aí o próprio Natan sugeriu, ele falou, olha, aborto seria um tema interessante. Eu falei, cara, ótimo, adoro, quero muito falar sobre isso. E aí eu falei, gente, olha que loucura, são 2 rabinos e uma mulher não rabina falando sobre o assunto, né, assim, e muitas pessoas falam, se não tem útero, não tem que opinar na questão do aborto e tudo mais. Eu discordo de um radicalismo desse, porque, enfim, muitas vezes uma gravidez pode ser desejada ou indesejada, isso, né, contextos variam. E a gente tem meio a meio no mundo, né, de homens e mulheres, e querendo ou não, a gente mulher, nesse momento, quando eu falo a gente, eu tô falando exclusivamente de mulheres, no conceito amplo de mulheres, a gente convive com homem todo dia, o tempo todo. É inevitável que eles estejam incluídos nessa discussão, porque essa discussão perpassa religião, perpassa governo, perpassa legislação, enfim, e a gente vai ter homens e mulheres na sociedade, a gente não tem como não incluir os homens na discussão do aborto. O que eu acho que a gente precisa é dar talvez uma centralidade maior ao desejo da mulher ou a situação, a circunstância disso. E isso eu acho que a gente precisa. Agora, simplesmente olhar e falar, você não pode engravidar, você não opina, eu acho um pouco complicado, porque daí também, sei lá, dependendo de questões masculinas que as mulheres queiram opinar, vão olhar e falar, então você não pode opinar. Gente, a sociedade engloba todo mundo, né? Não sei se eu fui muito poliana nesse meu comentário, assim, mas não sei, ou se também tô ficando, né, chegando perto dos 40 e aí olhando um pouco as coisas com menos ardor, mas eu acho se você simplesmente excluir um grupo de pessoas de uma discussão que afeta a sociedade como um todo. O que eu acho que é necessário é a gente dar mais voz a um grupo que tem tido muito pouca voz numa discussão que as afeta tanto. Exatamente, mas o problema é um problema de saúde pública, é um problema da sociedade em geral, ela não é um problema só especificamente feminino. Claro que afeta mais, obviamente, as mulheres, e as mulheres têm que ter mais presença nessa fala, têm que ser ouvidas mais, justamente para que na legislação isso tudo aconteça. Tá certo, super compreendido tua fala. Não achei poliana, não. Eu concordo muito com o que você trouxe. Eu fui rabino solo de uma comunidade. Aí se alguém quer saber sobre aborto, eu não posso falar porque eu sou homem, então eu tenho que chamar a rabina que trabalha comigo. Mas não tem nem outro, eu sou o único. Temos esse desafio, mas tem muitos temas que eu sempre faço questão de trazer vozes femininas pra conversa, porque justamente o problema foi que essas vozes foram excluídas da conversa por muito tempo. A maior parte da literatura judaica foi escrita de homens para homens, e eu não tô dizendo seres humanos aqui, eu tô dizendo realmente pessoas do sexo masculino para uma audiência do sexo masculino. Então, a gente quer incluir a voz das mulheres, mas a gente tem uma história que nesse sentido não é bonita, não é uma parte que a gente tem orgulho de que as mulheres não foram incluídas, não quer dizer que a gente não tem um apreço, um carinho por tudo que os homens escreveram até então. Então a gente traz também essas vozes, e por isso eu faço questão também de trazer sempre os comentários da rabina Dania Rutenberg sobre esse tema, por ser a minha professora no tema e por ser uma pessoa especialista no tema e uma voz feminina que hoje é parte central do diálogo sobre esse tema que a gente está falando. Então a gente pensa, não tem como falar sobre esse tema sem trazer esse versículo da Torá, sem trazer a posição do
do Tzitz Eliezer, que a gente vai trazer já já, do Moshe Feinstein e da Rabina Dania Rudenberg. Tem que trazer todas essas opiniões, elas têm que fazer parte dessa conversa. E assim, a gente tem que fazer como a Globo faz hoje em dia com as novelas de 97. Essa obra retrata os costumes da época em que ela foi produzida. E elas contribuem para um debate saudável sobre a sociedade naquela época. Perfeito. Eu quero entrar num tema que é quando começa a vida. Um tema simples, rapidinho, a gente resolve. Ninguém nunca discutiu ele. Tem uma frase no Talmud, em Yevamot 69b, que fala que uma mulher que for encontrada grávida até o 40º dia da gravidez, o feto, qualquer coisa que esteja dentro dela, é considerado Maya Be'alma, em bom aramaico, que quer dizer um líquido genérico. É só líquido até, então. 40 dias, nada. E muito interessante, justamente a gente está falando na opinião das mulheres e o conhecimento das mulheres, e a Rabina Dania Rutenberg, primeira coisa que eu aprendi com ela que foi super interessante é que a gente hoje conta as semanas da gravidez diferente de como se contava na época do Talmud. Então hoje, na medicina, se conta principalmente a partir do último período menstrual, né, ou o término dele. E aí a gente começa a contar as semanas porque não sabe quando que foi a concepção, então coloca a data sabida como referência. Aqui, quando a gente fala de 40 dias, a gente está falando provavelmente já de 7 ou 8 semanas, é um pouco mais na contagem que a gente tem hoje de dias. Eles talvez estavam falando com 40 dias do que eles entenderiam que foi a concepção em si. Por que isso é importante? Esse texto prova que na tradição judaica o conceito de vida não começa na concepção. Tem diferença entre os períodos da gestação? Sim, vai ter muita discussão sobre isso. Mas a vida não começa na concepção, que é um argumento do mundo cristão que influencia toda a nossa sociedade, é que a vida começa na concepção. E o que é interessante, irônico, um pouco também com a questão da tradução que a gente viu antes, dessa diferença. Qual é o texto base dos cristãos para falar que a vida começa na concepção? Quem sabe? Deve ser o anjo Gabriel visitando Maria, né? Eles usam o Velho Testamento também, sabia? Passada. Olha isso, tem uma frase no Tanakh, na Bíblia hebraica, que a gente não entende que significa que é o início da concepção, mas eles entendem. Como que eu descobri isso? Um professor meu, querido Rabino Elliot Dorff, que é especialista nos temas de ética médica, deu aula na UCLA em Los Angeles por muitos anos, ele fala que uma vez ele estava num desses debates e um cristão veio falar para você que é especialista no Velho Testamento, na Bíblia hebraica, me explica essa passagem do livro de Irmial, de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. O que fala lá? Que antes que eu o criasse no ventre materno, Beterem etzavrecha babeten, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o consagrei e o designei profeta entre as nações. Essa, segundo os cristãos, esse é um dos argumentos de que a vida começa antes do nascimento, com certeza, mas antes que você fosse criado no ventre materno. Ou seja, é um momento quando aí era de só uma ideia, né? Talvez é uma concepção, ou talvez a concepção em si seja a criação. Antes disso, a vida já tá lá. Já tem alguma coisa no material genético, no espermatozoide, no óvulo, já tem alguma coisa acontecendo lá que, segundo essa interpretação, isso é suficiente para dizer que a vida começa lá atrás. E o Rabino Dorff me contou essa história falando, eu falei, olha, a gente acha que, assim como boa parte da Bíblia, é uma linda metáfora sobre quão importante ele era como profeta, que ele foi escolhido desde o início da vida dele. É isso que o texto quer dizer. É a poesia bíblica. Seja bem-vindo. É assim que funciona a Bíblia. Não leia como prosa, não leia como livro de história, leia como poesia. A Bíblia tá aí para ser isso. E eles tentam derivar uma questão muito técnica do 5º versículo da abertura do livro. Isso é obviamente poesia, gente. Tá falando sobre que reis que estavam reinando na época que ele foi profeta. Está apresentando o grande personagem do livro de Jeremias. Em teoria literária, isso chama uma apresentação do estado de coisas. E que lindo essa escolha de palavras para falar desse grande profeta, que era um profeta e foi escolhido com tanto carinho desde a sua concepção. Não, a história ali, exatamente, literariamente é ótimo. Mas eu fiquei chocada que não é da história deles, né? É da nossa. Eu acho que é também, eu acho que é um dos que eles usam, mas eu fiquei muito curioso quando eu descobri que uma dessas fontes justamente é uma fonte que a gente compartilha, e a gente tem um entendimento muito diferente, apesar da fonte compartilhada. Como que a interpretação aí, novamente, é tão importante, ou talvez mais importante do que o próprio texto. Exato. Não, porque eu penso sempre que é a história de que, como é que é? O anjo foi visitar Maria, daí falou, você vai ficar grávida, não sei o
o quê, né? E aí acho que rola o negócio do sopro, e aí ela já está grávida, né? Porque justamente ela é imaculada, né? A concepção é sem mácula, né? E, enfim, mas, gente, eu fiquei... Nossa, isso nunca teria passado pela minha cabeça. Desculpa, eu tô muito chocada. Parte do objetivo dos rabinos também é chocar as pessoas de vez em quando. A gente tem algum prazerzinho de vez em quando em desconstruir para construir. Justo. Tem uma outra frase do Talmud que corrobora um pouco essa ideia, que o Rabi Yehuda Hanassi, que é o rabino mais importante da Mishnah, da obra fundadora do judaísmo rabínico, e que ele fala que o feto ele é como a coxa da sua mãe. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer é parte do corpo da mulher. E isso é o que a gente estava falando antes sobre ter a voz da mulher na parte da sessão. Tem um texto da nossa literatura que foi escrito por um homem e que diz que quando se trata de um feto, a opinião que vale é da mulher. Isso não é nenhuma revolução. É velho, né? No ano passado, para uma das matérias que eu fiz no HUC, eu precisava escrever um artigo de opinião e eu escolhi escrever sobre aborto. E justo essa parte foi um dos argumentos que eu usei de por que o aborto é uma coisa que precisa ser legalizada o quanto antes. Porque cabe à mulher decidir, né? Na visão do judaísmo, enquanto a mulher está grávida, o feto ainda é uma parte do corpo dela. Porque, em alguma medida, ele é mesmo. E eu lembro que quando eu cheguei nessa informação, eu falei, gente, isso é muito incrível. E eu achei engraçado porque ele fala justo assim, é uma parte da coxa. Ele poderia falar, é uma parte do coração, né? De um órgão vital, assim. É um limbo mesmo, é um membro qualquer. É um membro. Olha, indispensável. Ele não usa o coração, ele não usa outra coisa, porque ele tá falando, não, é algo que é parte dela e que também, se ela perder, não é exatamente o fim do mundo. Pode ser chocante e duro fazer essa afirmação dessa forma, sobretudo porque a gente tá numa era em que a gente curte a gravidez e quer acompanhar cada passo, você já imagina como é que é esse filho e tudo mais. A gente é consciente disso, mas a discussão é objetiva, que quando ele não usa à toa a coxa como comparativo. Porque é uma coisa que a gente vive sem, como você falou, não que seja fácil viver sem, mas vive-se. Sem coração não se vive, sem pulmão não se vive, mas sem uma das pernas vive-se, com maior ou menor dificuldade. Essa é a ideia de que também esse feto ainda necessita da mãe para existir. Não é só que a vida não precisa daquela coxa para viver. O mais importante é a coxa precisa do resto do corpo para viver. A coxa não consegue viver sozinha. A mãe ainda é a força que está nutrindo e permitindo a continuidade desse desenvolvimento da vida. Sem a mãe, aquele feto não vai se desenvolver. Eu quero falar mais uma coisa que vai, talvez, chocar a Ângela. Eu acho que a gente super pode ler coxa da maneira que a gente leu aqui, com todas as interpretações incríveis que a gente fez. Existe uma outra menção de coxa na Torá, que provavelmente tem um outro significado. Eu não sei se o Talmud está referenciando a esse entendimento ou não, mas que, como o tema está relacionado, talvez, eu acho que pode ter algo nesse sentido. Avraham, nosso patriarca, ele envia o seu servo Eliezer para ir buscar uma esposa para o seu filho Yitzhak. E nesse momento eles fazem um pacto. E Avraham fala para Eliezer, jura para mim que você vai fazer de acordo com o que eu estou te ordenando e tudo mais. E para confirmar este juramento que Eliezer fez, Avraham fala para ele, pegue na minha coxa para a gente selar esta aliança, este julgamento. Os estudiosos de como se funcionavam promessas e relacionamentos, contratos da época, dizem que provavelmente era um pouquinho mais para cima da coxa que esse contato foi feito. Que a ideia justamente de tocar num órgão genital do outro é um ato de altíssima confiança e que justamente por isso mostraria, né, a confirmação do pacto estabelecido entre as partes, e parece que era uma prática possível da época, de que assim que as pessoas faziam esse tipo de contratos, vamos dizer assim. Hoje então, a gente aperta a mão.
Hoje a gente aperta a mão e que bom que a gente aperta a mão, abraço. No Rio são 2 beijinhos, em São Paulo é 1. Tá bom assim, né? Não precisa. Dá para fazer até com assinatura eletrônica, né? Certificado digital. Tem muita coisa boa na antiguidade pra gente retomar e tem muita coisa boa pra gente deixar lá e evoluir. A sabedoria é saber qual é qual. Então aqui talvez a coxa também tenha um elemento ligado à genitália de alguma maneira, né? O entendimento físico ali de tudo isso. Eu quero trazer mais uma historinha do Talmud que fala sobre a ideia de potencial à vida. Rav Nachman cita Shmuel e ele fala de uma mulher que estava sentada na cadeira de parto e morreu no Shabat, antes de conseguir fazer o parto. Alguém tem que então trazer uma faca, hoje a gente chama ela de bisturi. Gente, bisturi é uma faca, não é nada rebelde aqui, algo que corte, para abrir o abdômen e retirar o feto, se ele ainda poderia estar vivo e salvar a sua vida. A gente chama hoje isso de operação cesariana. É isso, naquela época era abrir a barriga e tirar o feto, era o conhecido de feito uma cirurgia e obviamente com riscos muito menores para todos os envolvidos. Quando ele fala isso, o próprio texto do Talmud pergunta: Pshita, não é óbvio isso? Por que você está ensinando isso? Você está ensinando isso, é uma coisa aí que talvez que não é óbvio, né? Sempre que o Talmud fala que é óbvio, não é, tá, gente? Você vai cortar o abdômen, não pode cortar no Shabat. Por que então você pode quebrar o Shabat para tirar o feto? Porque se você não tem nenhum benefício nesse corte, nada que seja mais importante que o Shabat, você não pode fazer isso. A Gemara então traz uma resposta, fazendo uma associação com o caso de um prédio que desmoronou no Shabat. Você precisa vir trazer, começar a remover pedras e não sei o que, fazer muitos trabalhos que são proibidos no Shabat. Se existe alguma possibilidade, se você olhar aquilo, existe alguma possibilidade das pessoas estarem vivas lá dentro, para salvar essas vidas é óbvio que você pode desrespeitar o Shabat. Se não tem nenhuma presunção de vida, então, por exemplo, a gente chegou lá e dá para ver que isso já quebrou faz uma semana e ninguém passou aqui, mas acabou que a gente encontrou isso no Shabat. A presunção de vida é muito menor. Não posso no Shabat, né? Tirar isso porque não existe essa presunção de vida, né? A gente fala Pikuach Nefesh do Rei Shabat, tá? Salvar uma vida é mais importante que o Shabat. Por que então que eles ensinam isso? Que pode abrir o abdômen da mulher para salvar o bebê mesmo no Shabat? Porque é um potencial à vida. Porque lá dentro tem um potencial de vida. Porque existe a possibilidade de salvar uma vida. Se ele ficar lá dentro, ele é uma vida? Não, ele vai morrer. O único jeito da gente salvar essa vida é justamente abrindo. Uma mulher que morreu justamente no momento do parto não vai ter como fazer o parto desse bebê, como continuar isso. O bebê ainda não é uma vida por si só que consegue decidir: hoje eu vou sair. Então a gente precisa ir lá e salvar esse potencial à vida. E por que potencial à vida? Porque ela não é uma vida, não é capaz de sozinha sair naquele momento, mas é mais do que nada. E aí que é o grande desafio. A gente estava olhando por outro lado, falando: olha, diferente de outras tradições, a vida no judaísmo não começa na concepção. De maneira técnica, a vida, até pra gente contar anos, contar tudo, ela começa realmente com o parto. A respiração vai ser o momento que tecnicamente vai simbolizar o início da vida no judaísmo. Mas o que a gente tá vendo através desses textos é que não é preto e branco, não é tudo ou nada, não é 8 ou 80. Entre a concepção e o nascimento, existe um potencial à vida, e o potencial à vida deve ser respeitado, ele tem direitos, ele não é simplesmente algo a ser descartado de maneira qualquer, mas a gente não pode colocar o peso da lei de uma vida em algo que ainda não é considerado uma vida nesse sentido. Isso quando você fala do... Desculpa, eu não sei se eu tô me adiantando na fala, mas quando você fala do Pikuach Nefesh, me lembra, foi outro argumento que eu usei naquele texto que eu escrevi sobre aborto, que fala sobre isso, que é salvar a vida, né? E você fala de salvar o potencial de vida nesse caso, que realmente, se a mãe tá morta, ela não vai conseguir continuar o trabalho de parto, porque ela não tem, né, o corpo não tem mais força para fazer a expulsão do bebê. Então, precisa ter uma intervenção cirúrgica para retirada e para que essa vida cumpra seu potencial, porque ali tem sim muito potencial de vida, né? Tá muito perto do momento do nascimento. Na verdade, é uma tecnicalidade quase, né? Pela qual o nascimento não é feito, não é finalizado de maneira natural. E aí, quando você fala do Pikuach Nefesh, eu me lembro de ter usado esse argumento para falar da questão da alma, da saúde da mãe. Como a interrupção da gravidez pode ser algo que vai ter esse efeito de preservar a vida da mãe. E aí, aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente fala que
fetos anencéfalos podem ser abortados legalmente, com segurança em hospitais, é isso, ali não tem potencial de vida. E para essa mãe continuar com essa gravidez que ela sabe que não vai ter potencial de vida, é uma coisa muito dolorosa. E aí isso é possível. Mas eu acho que isso se estende, a questão do picor nefesh, para além do potencial de vida da criança, do feto, enfim, para a mãe, de que para algumas pessoas continuar com uma gravidez, ainda que exista uma viabilidade de saúde naquele feto, alguma ou muita viabilidade de saúde naquele feto, mas para a mãe isso é uma coisa que é impensável, por qualquer circunstância que seja. Então vamos chegar nisso, que eu acho super interessante esse debate. O Rambam Maimônides, um dos maiores legisladores da nossa tradição, no início da Idade Média, no Egito, escreveu, fazendo uma relação com um conceito que eu achei de uma criatividade alárrica sensacional. E eu digo criatividade no sentido positivo, de ter uma capacidade de relacionar temas aparentemente distantes e falar que eles têm algo em comum e que a gente pode aprender uma coisa um do outro, né? Muitas vezes, assim que a gente aprende as coisas, a gente sabe que em tal lugar as coisas funcionam de jeito. Será que isso funciona igual aqui? Né? Essas assemelhanças. Existe um conceito na Halakha de Rodef. Quem é o Rodef? O Rodef quer dizer perseguir. Também pode ser perseguir no sentido bom, né? Aharon, irmão de Moshe, nosso primeiro coelho, era uma pessoa que perseguia a paz, né? Então, o Rodef também é perseguir realmente sem nenhum julgamento de valor aí, depende do que você está perseguindo, mas virou um conceito de que é uma pessoa que está perseguindo outro para matá-lo. Então, um Rodef é aquela pessoa que decidiu que está querendo matar outra pessoa, ou seja, existe uma pessoa que está em perigo de vida imediato, porque tem um Rodef atrás dela tentando matar. Qual que é a lei sobre o Rodef? Que você pode se defender, inclusive matando o Rodef. A gente chama isso no mundo moderno de legítima defesa, certo? Não é nenhum absurdo esse conceito, só dando os termos da tradição judaica. Você pode se defender de um Rodef até o ponto de, inclusive, matar o Rodef. Existem as opiniões que acreditam que você deve sim matar o Rodef, porque enquanto ele estiver vivo, a sua vida está em perigo. E esse é um dos únicos momentos na tradição judaica que a gente não só pode, como talvez deva, tirar outra vida, é uma coisa super limitada, é quando a nossa própria vida está em jogo. O que o Rambam fala? Que o feto é um rodef da mãe. Existem casos onde, para salvar a vida da mãe, que é uma vida, o feto é entendido como esse potencial de vida, o único jeito de salvar a vida da mãe é um aborto. Esse feto, essa gestação, não é mais viável para que os dois sobrevivam. E na discussão entre qual vai sobreviver, a vida da mãe tem precedência. E por isso o feto é considerado um rodef. Enquanto ele estiver lá, ele está matando a mãe, ele precisa ser tirado de lá para justamente poder salvar a vida da mãe. E a vida da mãe tem precedência justamente porque ela tem mais potencial gerador de vida. Ela ainda pode vir a gerar mais vida, então ela tem um potencial de vida imediato maior do que o feto, que nesse caso é o Rodef, que coloca ela em risco de vida. Então eu acho que é muito criativo a conexão de áreas da Halakha que a princípio não tem nada a ver com ligadas. Outra, mas que os objetos e as ações são similares e a gente consegue extrapolar e aprender de um momento para o outro. E isso vai ser importante para depois a gente entender algumas opiniões, inclusive já da ortodoxia, porque já estamos falando de coisas mais modernas, no início ali do que a gente vai chamar de ortodoxia, do século XVIII, que vai trazer essa discussão do que significa a vida que a Ângela estava trazendo. Que não é só a vida da sobrevivência, não é a vida que os médicos vão dizer que aquela pessoa ainda está viva, mas é que vida que a gente vai levar, né? O estupro é o principal caso que normalmente é trazido para a gente entender como é a vida de alguém que teve um filho de um estupro e como que isso afeta a vida da mãe de carregar essa gravidez, e é um tema super atual, é um desafio imenso para todas as sociedades do mundo. A gente não está nem de longe protegido desse desafio, é uma questão séria que a gente realmente tem que se debater e pensar como que a religião funciona para orientar eticamente, moralmente as pessoas, e que as pessoas querem ter a liberdade de expressar isso através da sua religião, e no Estado Civil de Direito
direito onde o feto, inclusive, tem direitos, existem direitos ao feto, são diferentes dos direitos de uma pessoa já com certidão de nascimento, e entender até onde vai as liberdades de cada um. O Yavetz, que é um rabino que viveu no século XVIII na Alemanha, ele justamente já traz a questão. Ele fala, muito interessante, a linguagem da época. Ele fala que é uma mulher adúltera. Uma mulher que deliberadamente teve relações sexuais com outro homem. Zantá é o verbo usado por ele. Mas eu acredito que o fato aqui poderia ser um estupro e segue o desenvolvimento da mesma maneira. Ele diz que ele acha que pode se abortar, mesmo que a vida da mãe não esteja em perigo direto, mas para salvar da desgraça, da dor, a todas as pessoas envolvidas nisso, que esse aborto seria permitido. E ele está escrevendo isso no início do século XVIII. Exato, 1700, né? E quando eu penso na questão do Picor Nefesh, que era o que eu tinha falado antes, que eu achei que talvez eu estivesse me adiantando um pouco, e acho que estava, eu penso nessa situação. Eu acho que eu não conheço nenhuma mulher que não tenha passado em algum grau por alguma violência sexual. Todas nós já passamos. E hoje de manhã, inclusive, eu estava ouvindo um podcast muito bom, eu vou deixar na descrição, que é o Wall Prime, da Wall, que falava sobre Lei Maria da Penha e tudo mais, e que assim, até no Código Penal dos anos 40, estupro marital não era uma coisa prevista. A mulher, ela tinha o dever, e isso vem assim das ordenações filipinas, é um negócio muito antigo. Ela vem das ordenações filipinas, que a mulher tem que servir ao homem na hora que ele quer, como ele bem entende, e que por muito tempo, se uma mulher fosse na polícia, por exemplo, falar, o meu marido está me violentando sexualmente, o policial fala, faz um bolo pra ele, minha filha, vocês já se acertam. Em briga de marido e mulher a gente não mete a colher e tudo mais. Então assim, todas as mulheres já passaram em maior ou menor grau por algum tipo de violência sexual. Eu como mulher não consigo imaginar a dor que é a gravidez resultante de uma violação sexual. E há algum tempo teve na mídia, até saiu, a história de uma atriz que tinha sido violada sexualmente, ela levou a gravidez até o fim, deu a criança para adoção, e isso foi explanado, assim, saiu em notícia do tipo, acabaram com a menina, né? Já tinham acabado com ela antes, né? Quando isso aconteceu, e fizeram ela reviver tudo isso. Então, nesse caso, né, quando você fala do perseguidor, era Rodef, né, o nome, você tem isso, né? Não só a questão do feto dentro da menina, também a questão das pessoas em volta, do que isso traz, do que isso alimenta. E a questão do Picor Nefesh é você salvar a vida dessa mulher disso, de alguém que vai falar, eu não quero viver com nada disso, eu não quero lembrar que eu tive essa gravidez, eu não quero lembrar que eu, enfim, levei essa gravidez até o fim e doei essa criança entreguei essa criança para adoção. Existe uma violência tão absurda hoje em dia em questões de gravidez resultantes de estupro. Eu me lembro muito bem de um caso, se eu não me engano, foi em 2020. Era uma menina, criança mesmo, tipo 12 anos, que fazia anos era violentada, acho que pelo tio, e resultou que engravidou de uma dessas vezes. Ela tinha direito ao aborto legal, portanto, e uma juíza chegou para ela e falou, mas você não quer levar essa gravidez até o fim? Tem tantos casais que querem adotar um bebê recém-nascido. Isso é de uma violência tão gigantesca contra uma menina, contra uma criança, ou mesmo uma mulher, assim, se alguém olhasse para mim, eu tenho quase 40 anos, eu ainda tenho medo de engravidar na adolescência. Eu nunca quis não é só para deixar ter um pouco mais leve, né? Eu nunca quis ter filhos. Assim, eu brinco que até hoje eu tenho medo de engravidar na adolescência. E eu não consigo me imaginar ouvindo isso de alguém. Assim, mas você não quer levar essa gravidez até o final? Você pode dar seu filho para adoção. Tem casais que querem tanto. Gente, nós não estamos em Gilead, né? Para que uma mulher tenha um filho para dar para que outras pessoas criem. A gente até já falou sobre adoção no judaísmo, que a adoção é uma coisa incrível e ótima que exista. Mas assim, você virar para uma pessoa e falar, você não quer ter esse filho para dar para adoção? Isso é de uma violência tão brutal para as mulheres, para as pessoas que podem ter filhos, ou mesmo uma gravidez indesejada que não resulte de uma violência sexual. Uma gravidez indesejada porque por um descuido aconteceu, como acontece com tantas pessoas. E a mulher não querer, porque assim, homens, desde que o mundo é mundo, podem não querer uma gravidez.
eles podem só olhar e falar, e falar, Fê, não quis assumir o filho. É uma coisa tão maluca, né? Quando a gente para pra ouvir essa frase, assim, se você pensar o que ela significa, tipo, não, porque a fulana ficou grávida, mas o cara não quis assumir o filho. Gente, como não quis? Né? Como que tem essa alternativa? Isso é uma alternativa dada. Isso existe. E aí, para uma mulher dessa, por exemplo, que engravidou de um deslize, por uma intercorrência da vida, não foi de uma violação de nada, e tá numa situação dessa, ela fala, eu não tenho condição física, financeira, psicológica, eu não tenho condição de continuar, de seguir com isso, e de criar essa criança depois, ou de entregar essa criança para adoção. Não tem condição. Essa pessoa não ter o direito de interromper essa gravidez. Eu acho que o Picor Nefesh, ele entra muito nesse momento também, de salvar a vida dessa mulher. Eu queria trazer opiniões que eu vou chamar de modernas dentro da tradição judaica pra gente ver o que foi falado da década de 70 pra cá. Os últimos 50 anos, o que a gente tem de informação sobre isso. E dentro da ortodoxia tem um debate muito interessante entre o Tzitz Eliezer, talvez a maior autoridade rabínica no âmbito médico de Israel do seu tempo. Tzitz Eliezer, ele era o consultor sobre ética judaica, médica para os principais hospitais de Israel, principalmente em Jerusalém. Então escreveu muito sobre isso, tem muitos tchuvot dele sobre o tema. E ele cita justamente o Yavet, o Rabino Yaakov Emden, do século XVIII na Alemanha, né, que falou que vida não é só a vida física, né, que não é só essa vida de sobrevivência, mas que tem dores grandes da vida que não precisam ser vividas, e que o entendimento de Pikuach Nefesh, o entendimento de proteger, salvar a vida da mulher, ela é mais complexa do que isso. E tem, então, uma posição um pouco mais permissiva para o aborto em casos onde a vida da mulher, e a vida a gente está olhando na maneira mais maximalista possível, é permitida. O que aconteceu logo em seguida? Rabino Moshe Feinstein, a principal voz paralela ao Tzitz Eliezer nos Estados Unidos, escreve uma tchuvá super desrespeitosa ao Tzitz Eliezer, que assim, não é aquele argumento ad hominem, assim, que aparece assim, atacando o autor também, falando que ele não é sério o suficiente, né, um pouquinho por aí, e falando que não existe isso, que o aborto não deve ser permitido dessa maneira, que realmente é só em casos de proteger a vida física da mulher, uma posição muito mais conservadora nesse sentido, que para muitos aspectos é um pouco a linha do Rabino Moshe Feinstein nos Estados Unidos. Ele é a principal voz até hoje na halakha da ortodoxia americana. Não existe quase nenhum tema que ele tem escrito sobre que você possa dar uma aula e não citá-lo. Ele é o ponto base da ortodoxia moderna americana. Então são Gdolei Ador, são dois dos maiores líderes da geração, discordando diametricalmente um do outro, e os dois tem o seu Alma Lismor, tem aonde se apoiar na tradição judaica para criar o seu argumento, e cada um é respeitado nas suas comunidades. As duas opiniões estão lá, e o judaísmo tem um pouco essa coisa do bairrismo, né? O que o meu rabino permite, funciona para minha comunidade. Se o teu rabino não permite arroz em Pessach, vem para Sipi que os daqui permitem, entendeu? É assim que funciona. A gente tem essa beleza no judaísmo de, apesar de terem grandes trabalhos que coletam e desenvolvem ideias e pensamentos diante de toda a literatura judaica para justamente nos iluminar e nos ensinar sobre tudo isso, que a orientação final um judeu deve buscar na sua comunidade, de acordo com os costumes locais, de acordo com a sociedade na qual se vive, de acordo no relacionamento entre aquelas pessoas. A halakha é esse sistema vivo que se aplica realmente à realidade de cada uma das pessoas. Querem que eu fale um pouquinho sobre o movimento reformista e conservador? Acho que cabe. Então vamos lá. O movimento reformista tem uma tchuvá de 1990. Então olha isso, o Tzitz Eliezer escreveu em 78, 12 anos depois teve uma tchuvá, uma responsa do movimento reformista, pelo rabino Alvin Rices. Ele escreveu no jornal, que era publicado na época do movimento reformista, sobre judaísmo reformista, bioética e aborto. E parte do preâmbulo dele explica como funciona o pensamento da prática judaica reformista. E ele fala, uma vez que todo judeu reformista
reformista possui o direito moral último à autonomia. Cada um possui autoridade para determinar por si mesmo o que acredita ser verdadeiro e válido. É uma diferença muito interessante da posição da ortodoxia, que tem dois rabinos extremamente importantes, baseando toda a tradição judaica para criar e desenvolver seu argumento. Mas a filosofia do movimento reformista é uma filosofia centrada na decisão do indivíduo, de tomar essa decisão. Então, antes de tudo, ele fala, o que eu nessa resposta posso fazer é trazer os elementos da tradição, dar minha opinião, encaminhar, provocar certos pensamentos, mas a decisão final é do indivíduo. Isso é muito importante para a gente entender como funciona esse processo final. Ele entra um pouco na discussão de que a gente não consegue determinar o momento certo da vida. É concepção, é nascimento, é algo ali no meio, e ele discute um pouco dentro da filosofia essas questões. E aí ele termina dizendo, consequentemente, uma vez que não existe um padrão objetivo para determinar a humanidade, não existe nenhum impedimento para proibir um judeu reformista de decidir por si mesmo se o feto é um ser humano ou se ele é parte da mulher ainda dentro do seu corpo. Então, até a decisão que a gente estava colocando de aonde começa a vida, ele coloca que é uma decisão do indivíduo, e por essa decisão estar no indivíduo, a decisão de ser aborto ou não aborto depende dessa primeira decisão. Se a gente decidir que um feto já é uma vida, assassinato é proibido no judaísmo, então o aborto não é permitido. E essa é a grande discussão moderna, quando começa a vida, porque se já tem vida é assassinato, e assassinato não pode. Então você tá, na verdade, às vezes tem duas conversas acontecendo ao mesmo tempo. Alguns estão lutando por salvar a vida da mãe, por não acreditar que o feto ainda é uma vida completamente formada, independente do seu momento na gestação, ou com diferentes momentos da gestação. E tem pessoas que falam que é assassinato e ponto, e aí não tá tendo uma discussão, não tá tendo uma conversa. São premissas diferentes que levam a conclusões até um tanto quanto lógicas. Ao entender que o feto é uma vida, um aborto é um assassinato. Não é uma opção a gente entender ou não como assassinato, porque o feto é uma vida, e essa é a principal discussão por trás que muitas vezes a gente não faz. A gente fica discutindo semana isso, semana aquilo, pode, não pode, mas a gente tem que entender a raiz da fundamentação teórica de cada um dos argumentos. E aí ele fala que nenhuma entidade, estado, instituição religiosa ou indivíduo tomou sequer medidas iniciais para demonstrar objetivamente que o feto é uma pessoa ou que a entidade possui o direito moral de anular a autoridade de uma mulher sobre o seu próprio corpo. Ele termina falando que principalmente a mulher gestante é a principal tomadora de decisão nesse momento. Exato. E aí isso eu acho muito complicado quando a gente traz essa discussão para o Brasil, muito especificamente, né? Quando falam... Porque o Brasil é um país laico, né? Na Constituição. Os crucifixos... Deveria ser, era para ser, né? Exato, você vai em repartição pública, tem crucifixo, não tem nenhum orixá, mas ou nada. Mas, enfim, o Brasil, em teoria, é um estado laico. Só que esse viés da proibição do aborto no Brasil tem uma raiz cristã, católica, principalmente, muito forte, de que sim, o feto é considerado uma vida, por tudo aquilo que a gente já falou antes aqui no episódio. E aí, quando você fala, mas isso tem um viés religioso, e a discussão acaba nisso, né? O aborto é proibido no Brasil por causa de religião. Sim, mas qual religião? Porque a minha religião... a minha religião não está... isso de uma maneira diferente. Diferente. E aí, isso fere um direito religioso, porque no Brasil a gente tem liberdade de culto. Você pode ter a religião que você quiser, não existe uma religião do Estado que é que você tem que seguir. E se é a religião que vai mandar na decisão se vai ter aborto ou não, então aí o católico estaria proibido de fazer aborto, mas o judeu está permitido. Então bastava uma declaração de fé na clínica e pronto. Exatamente. Eu tenho 2 rabinos aqui que podem atestar que eu sou frequentadora da CIP, né? Que eu sou judia e dão ali, aqui Ângela Gosto, em judia, se quiser interromper a gravidez, está liberada. A loucura é que esse argumento, que obviamente não seria bem recebido na sociedade cristã latino-americana de maneira geral, europeia, foi usado durante a Covid. A minha religião proíbe a vacina. Eu apareço com uma carta do meu rabino, do meu padre, do meu pastor, falando que eu não posso ser vacinado, estou dispensado. Aí serve, mas se eu aparecer com uma carta falando eu posso
posso... Eu posso abortar. Interromper a minha gravidez se eu quiser. Aí não pode. E o que é interessante disso? Que os dois estão lidando com risco de vida. A vacinação justamente está aí para proteger que você seja um vetor de algo que causa a morte. E você está, então, usando a religião para permitir que você possa vir a ser um elemento destrutivo na sociedade. Por que eu tô dando esse argumento? Porque eu acredito nas coisas que eu estudo, nas coisas que eu leio, de que a ciência das vacinas está super bem desenvolvida e é melhor com vacina do que sem vacina. Quer dizer que não tem risco a vacina? Não quer dizer isso. Mas quer dizer que de todas as opções, essa está com menos risco e é melhor para a sociedade. O que acontece? Se você acredita que a vacina ela é maliciosa ao ser humano, ou porque você acredita que tem microchip, ou porque você acha que causa autismo, ou qualquer uma dessas baboseiras que foram colocadas por aí, se a gente não entender qual é essa base teórica do que eu acho sobre vacina, a gente não consegue entender qual é o debate e como que isso se amplia para a sociedade maior. Então, olha isso. A gente acha que todo mundo tem que tomar vacina para justamente proteger a sociedade, para nos proteger. Alguém que acredita que o feto é uma vida, ao permitir o aborto, você está legislando que assassinato é permitido, gente. Eu entendo o argumento deles. Eu entendo. Porque se você entende, se tiver algo que eu considero assassinato e a lei permite, eu vou lutar contra isso. Porque assassinato não é permitido e não deveria ser. Nem constitucionalmente, nem religiosamente, né? E essa discussão que eu acho sensacional sobre até onde vai a religião dentro da política, seja ela como institucionalizada, em alguns países onde é, ou institucionalizada de maneira não oficial, como é em outros países, ou como base ética moral para os cidadãos que estão, então, agindo de acordo com as suas bases éticas, morais, religiosas, valores dentro da sociedade como um todo e estão trazendo isso, né? E a religião é um dos elementos que influencia o ser humano a tomar esse tipo de decisão. E como que a gente regulamenta o relacionamento entre as pessoas? Quando eu acho que esse fato é algo que é uma son, que é uma tragédia, que é um desastre, que não deveria estar acontecendo, a gente tem que escolher a vida sempre e ainda assim é melhor do que essa gravidez continuar, versus alguém que vai falar que isso é assassinato. Essa é a discussão que está por trás. E se a gente não entender esses argumentos de uma maneira profunda, eu acho que a gente vai continuar nesse modelo de discussão, lacração, né? Mas tá na Torá, então pode? Tá na Torá, então não pode? Mas Jesus disse isso, Jesus disse aquilo, mas isso não é... Você só fica colocando essas premissas, essas frases de efeito e tudo, e a gente não entende qual que... E é um argumento que a gente tem que escutar, a gente tem que entender, porque não dá só pra gente falar, não, pra gente é assim, então pode... Não é... Eu entendo a complexidade desse debate. E eu queria trazer a último textinho do movimento conservador, de 1983, que eu acho que ele exemplifica de maneira bem interessante esse debate. Ele fala assim, Rabino Robert Gorges, que foi professor também lá em Los Angeles, na University of Judaism, e ele fala sobre, um texto dele sobre aborto, que ele fala Major Wrong or Basic Right. É uma brincadeira com a palavra direito, né, right, com um direito básico ou um grande erro. Um erro crasso, né? Exato. E ele fala, obviamente não pode haver uma solução totalmente satisfatória para o problema do aborto, que isso é um sintoma de uma tragédia. Ele começa assumindo que isso é uma tragédia, um assono. Isso não é legal para ninguém tá feliz com o aborto. Sempre nós como humanidade saímos perdendo quando existe algum aborto. Alguma coisa é perdida. Não quer dizer que não tenha razões para ele acontecer, não quer dizer que não tem momentos que ele possa ou seja obrigado a acontecer, mas ele sempre é o resultado de uma tragédia. E eu gosto de entender isso nessa perspectiva. A escolha do menor dos males deve ser o objetivo de guiar a sociedade para uma decisão racional. Enquanto tivermos de depender de um sistema jurídico e não da consciência humana para fazer cumprir o código ético, ele está trazendo uma coisa super interessante. A gente depende do sistema jurídico. A gente vive numa sociedade moderna no qual a lei do país no qual vivemos é o que vai reger isso. Você conseguir ou não fazer isso depende da lei. E ele ainda vai trazer um outro elemento importante que é como se dá o acesso a isso. Uma coisa a lei permitir e só o âmbito privado ter, ou se o espaço público tem alguma responsabilidade em prover um aborto seguro. Então ele continua que é claro que a melhor solução reside na preservação de uma atitude basicamente liberal em relação ao aborto, com salvaguardas conservadoras. Atitude basicamente liberal em relação ao aborto, com salvaguardas conservadoras. Isto é,
instalações adequadas para um aborto devem estar geralmente disponíveis para todas as classes da população, enquanto procedimentos de precaução devem ser estabelecidos em casos especiais. Ele está justamente trazendo a complexidade do debate, entendendo que tem uma questão financeira, social aí, que não é só falar que é permitido, mas que o Estado tem que garantir de certa maneira, por entender isso como uma questão de saúde pública. E se é uma questão de saúde pública, é uma coisa que sim é de interesse público e sim demanda e tem direito, acesso ao dinheiro público também para isso, mas que tem que ter salvaguardas conservadoras, que tem que entender que isso não é um protocolo básico, que não é uma coisa feita ao léu, mas incentivada e tudo mais. Eu gosto muito desse approach que ele dá. Porque eu concordo que tem uma questão do direito à vida, ao próprio corpo, que precisa dos recursos comunitários para garantir a saúde da pessoa. Esse elemento que ele traz, eu acredito que isso é parte da visão religiosa dele. A religião, ao influenciar nos seres humanos e como a gente se relaciona um com o outro dentro da sociedade, também implica em como que a gente vai fazer política e o que a gente acha que sim é responsabilidade do todo e coisas que são responsabilidades do indivíduo. Então, tem uma responsabilidade do todo nesse sentido com relação a garantir essa possibilidade, mas que a gente tem que olhar com cautela, a gente tem que entender que isso nasce de uma tragédia. Então, por exemplo, acompanhamento psicológico antes, durante e depois. Isso tem que ser parte de um protocolo, porque isso é o resultado de uma dor. Nenhum aborto ocorre com pessoas felizes o tempo inteiro. Ela pode ficar feliz de ter feito o aborto porque a gravidez é resultado de uma tragédia. Não quer dizer que o aborto é ruim, mas tem alguma dor justamente nesse momento, né? Então tem várias partes que a gente pode fazer para isso. Inclusive é uma coisa fisicamente invasiva em alguma medida, né? Então não é um negócio, você tem que ter um acompanhamento médico, inclusive, para não ter nenhum desdobramento físico disso depois, né? Não é? Você não vai fazer isso que nem você reconhece uma firma no cartório, né? Peraí, agora na hora do almoço rapidinho eu vou ali reconhecer uma firma e negócio chato, né? Que você tem que fazer, no cartório presencialmente reconhecer firma, que porra. Não é isso, né? Não é desse jeito que a coisa é feita. Mas, pessoalmente falando, como mulher e brasileira, me incomoda sobremaneira que no Brasil, em detrimento de uma visão religiosa, outras visões religiosas, inclusive do ateísmo, não sejam contempladas quando o assunto é esse, né? E o que o Nathan falava antes da questão das vacinas, por exemplo, você não se vacinar ou você não vacinar seus filhos, você pode colocar a vida de outras pessoas em risco, porque existem pessoas que por questões de saúde não podem se vacinar contra determinadas doenças, elas não podem ser imunizadas. E aí a vacinação ela é um pacto coletivo da sociedade para impedir que doenças se espalhem e atinjam mais pessoas. E aí quando você opta, né, por não aderir a esse pacto, você está colocando a sua vida e a de outras pessoas em risco. Quando você coloca a sua vida em risco, enfim, é uma decisão que cabe a você. Se é acertada ou errada, a gente não é o interesse de hoje debater isso. Mas é uma decisão que uma pessoa capaz está fazendo sobre si, né? Agora, você está tomando uma decisão que afeta outras pessoas. Enquanto que a interrupção de uma gravidez é uma decisão que vai afetar exclusivamente a quem está fazendo isso. Você não afeta quem está à sua volta quando você interrompe uma gravidez. Da mesma maneira que você afeta outras pessoas à sua volta quando você não se vacina e pode espalhar sarampo, rubéola, febre amarela, covid, poliomielite. Gente, as pessoas estão tendo poliomielite de novo. Então, essa questão é muito grave, né? Que a interrupção de uma gravidez ela pode ter consequências físicas para quem tem a gravidez interrompida, mas as outras pessoas que estão em volta não vão ter qualquer consequência disso, física. E mesmo psicológicos, possivelmente também não vão ter. Agora, para quem passa por isso, é uma coisa que pode ser, sim, muito dolorosa em níveis psicológicos e físicos. Agora cabe, só para finalizar, falar um pouquinho sobre em Israel hoje, em relação ao Brasil, como que funciona. É importante entender que existem vários níveis
quando a gente fala sobre aborto em cada país, como cada país vai abordar. Não tem só um permitido e proibido. Não existe isso. Não existe só essas duas posições. Então, por exemplo, você tem países onde o aborto é, a princípio, legal. A única coisa que deve ser feita é entrar com um pedido no Ministério da Saúde e obter a autorização. Ponto. Não precisa dar explicação, não precisa nada. Entrou com um pedido e pode fazer esse aborto. Entre esses países você tem a Rússia, você tem a Espanha, você tem Portugal, você tem França. Aliás, boa parte da Europa, a maior parte da Europa funciona assim. Existem países onde o aborto ele é legal a princípio nos casos em que a vida e a saúde da mãe estão em risco, em casos de saúde psicológica, né, saúde mental, em caso de estupro, em caso de defeitos congênitos no feto que podem impossibilitar a vida dele autônoma e também questões socioeconômicas. Existem países que nessa segunda leva aí que eu falei, se encontram países como a Índia e se encontram países como Israel, tá? Parte da Austrália também, um dos estados da Austrália permite nesse sentido. Existem países como o Brasil, onde o aborto a priori, a princípio, não é legal, mas em casos de perigo à vida da mãe ou à saúde da mãe, em casos de saúde mental ou em casos de estupro ou de defeitos congênitos no feto, ele é permitido, mas aqui já não entra as questões socioeconômicas. Então, em Israel, uma pessoa que não tenha condições socioeconômicas de criar, ela pode realizar o aborto. Mas a diferença que está aqui as questões são basicamente as mesmas, exceto a questão socioeconômica, mas em Israel, essas questões te permitem, a priori, fazer o aborto, enquanto no Brasil, o aborto é a priori proibido e esses casos é o que vão permitir que você pleiteie isso. Então, tem aqui uma diferença que parece sutil e semântica, mas não é. É uma diferença enorme no campo da execução. E aí tem outros tipos, né? Tem países que não é legal, mas é permitido só em caso de risco da vida da mãe. Existem países que não é legal, mas não tem nenhum tipo de penalidade grave não é um crime, não é tido como um crime grave. E existem países onde não é legal e a mãe pode ser presa. O médico pode ser preso e assim por diante, que é tido como assassinato e tem pena capital. Então, existem diferenças aí, mas é interessante notar por que Israel, no final das contas, quando vai discutir essa legislação, chega na premissa de que, a priori, ele deve ser permitido em algum nível. E ele é permitido nos casos justamente que a gente levantou aqui da Alahá. É o Din Rodef, o feto põe em risco a vida da mãe, a sua saúde e assim por diante. Em caso de Pikuach Nefesh, porque a saúde mental da mãe está em risco e assim por diante, e também a saúde financeira, social mesmo, dessa família que de repente não vai ter condições de viver adequadamente se tiver um filho fora do horário, um filho fora do planejamento. De toda forma, é interessante também notar, ao mesmo tempo, que Israel tem um número de ONGs enorme que presta ajuda a mães que estejam pensando em abortar unicamente por questões socioeconômicas. Então, ONGs que vão dar todo tipo de apoio para a mãe manter essa gravidez e poder criar esse filho, ou manter essa gravidez e entregar esse filho para adoção. Incentivar que, em vez de abortar o filho, permitir que ele venha a termo e possa ser entregue para adoção. Mas viabilizar isso. Não é simplesmente falar, não, você não vai fazer, fica aí quietinha e entregue. Mas ou tentar convencer, né? Ou tentar convencer, isso não tem. Então, hoje, você tem ONGs nesse sentido. É interessante notar aqui que a gente não está falando de um país que a Alahá é a lei do país. A gente não está falando de uma teocracia onde a Alahá é a base da lei civil israelense. Não é. Mas existem, e aí traz o outro lado da discussão que a gente tinha falado, existe uma influência extremamente forte do judaísmo e do pensamento alárrico judaico dentro da legislação em Israel. A religião, ela acaba influenciando. Tem gente que sempre fala isso, isso é uma ingerência da religião, não devia ter isso. Eu até concordo, eu concordo que não
deve ter imposição religiosa, qualquer tipo de coerção religiosa. Mas o que se vê aqui é que, como o Rabino Natan falou no começo, nós vivemos num ambiente em que as ideologias, as filosofias são majoritariamente cristãs, porque a gente está num país e num hemisfério ocidental majoritariamente cristão e tudo mais. Eu chamo isso de oxigênio mental. A gente vive num oxigênio mental cristão. Então, em Israel você vive num oxigênio mental judaico. Então, também ali tem uma influência da religião. Não é olhar para Israel e falar, olha como é avançado. Não, é olhar que também tem uma influência da religião na forma em que trata-se do assunto. Então, é claro que toda a discussão deve ser posta, porque se você está falando que a discussão é vamos respeitar a religiosidade de X, então você tem que respeitar de Y e Z. Mas do ponto de vista objetivo de como a legislação surge, ela surge baseada em questões morais de tal e qual sociedade. Então Israel também não é uma questão de falar, nossa, Israel é mais avançado nesse sentido, mas é uma questão de dizer, olha só que interessante, que ali as questões ali do cristianismo não tiveram tanta força, porque é uma minoria da minoria da minoria. Então acaba que o oxigênio mental ele é outro, então ele não permite que a legislação tenha sido sequer pensada de outra forma. Então fica essa curiosidade sobre como é em Israel. Outro dia a gente pode fazer um episódio sobre doações de órgãos, doação de órgãos e tudo mais. Todos esses assuntos que tocam a bioética e o judaísmo são assuntos muito curiosos. Ontem eu dei uma palestra aqui na CIP e acabou, em algum momento, alguém trouxe o assunto da doação de órgãos e também a visão judaica e o resultado em Israel em relação à doação de órgãos tem todo um impacto que é proveniente do pensamento judaico. Então, você não tem muito escape. E lembrando, Israel também é um país que, em certa medida, parece muito com o Brasil. Quando a gente fala que o Brasil é o maior país católico, mas também é o maior país católico não praticante, Israel é assim, é um país de maioria judaica, onde a maioria dos judeus não são praticantes do judaísmo. Então, lá também existe o fenômeno do judaísmo não praticante. Mas o pensamento judaico não deixa de ter uma influência grande na legislação. Maravilha! Acho que com isso a gente conclui muito bem o episódio de hoje. E no final a gente sempre deixa algumas dicas, né, de livros, de filmes, de artigos sobre o assunto. Eu vou deixar como sugestão o texto da Câmara dos Deputados, que eu citei no começo do episódio, e também um episódio de podcast do Rádio Novelo Apresenta, em que eles falam sobre o Citotec, que é um comprimido abortivo. É bem interessante esse episódio, porque originalmente o Citotec tinha outra função na medicina. Ele foi desenvolvido e o efeito abortivo era um efeito colateral. E hoje em dia ele é conhecido, né, como uma medicação muito usada para o aborto. Bom, eu recomendo o livro Jewish Bioethics, do Fred Rosner, do David Bleich e do Menachem Breyer. É um livro bem interessante, porque apesar dele usar essa linguagem da bioética, ele não é um livro nichado assim e de muito jargão. Ele é um livro bem para iniciantes. Quem quer saber como o judaísmo aborda a bioética e, portanto, usa uma linguagem mais acessível. A pessoa precisa ser um pouco mais entendida de judaísmo, mas é introduzida a bioética de uma maneira muito leve e interessante. Esse é um livro bacana, tem na Amazon, mas não existe para Kindle. Maravilha. Na onda de que a gente está aqui num podcast, eu quero recomendar também podcasts. Depois a gente coloca o link para todo mundo, certo? Então eu vou deixar aqui com vocês. Mas tem uma aula com a própria rabina Dania Rutenberg, que desenvolveu muito da linguagem que a gente usa para falar sobre aborto no mundo moderno de hoje. Infelizmente tudo em inglês, então acho que as 3 sugestões que eu vou dar infelizmente estão em inglês, mas infelizmente onde está sendo produzido no momento todo um material sobre esse assunto. Então tem uma aula dela de 1 hora sobre o tema.
tema, muitos dos textos que a gente abordou aqui, ela mostra mais a fundo, e acho que é uma voz importante para a gente elevar e compartilhar. Eu quero fazer a sugestão de mais 2 podcasts que nenhum deles diretamente aborda o tema aborto, mas os 2 abordam temas relacionados, mas eu quero recomendar eles por serem bons podcasts que exemplificam como funciona o processo da Halahá, o processo de decisão judaica sobre as nossas práticas. E eles têm episódios sobre muita coisa. Então, o primeiro que eu quero recomendar chama Responsa Radio, Responsa Rádio, do Mahon Adar, do Instituto Adar, que sim, baseado em Nova York, mas tem uma atuação no mundo inteiro, muito forte em Israel também, que basicamente são entrevistas com o Rabino Ethan Tucker, que é um dos Rashi Yeshiva lá, e que ele vai muito a fundo em explicar cada um desses aspectos. Então, são debates de Halahá muito interessantes. Se eu posso fazer uma bênção sobre o eclipse solar, se eu posso comer carne desenvolvida em laboratório que foi originada de uma célula tronco de um animal. Os temas mais variados que vocês puderem imaginar estão aí. E o outro, que a gente comentou um pouquinho sobre ele, sobre o Rabino Moshe Feinstein, que é uma das principais vozes da ortodoxia no século XX nos Estados Unidos. E o Rabino Dov Linzer, que é um dos Rashi Yeshiva da Yeshiva Hovevei Tzion, uma yeshiva da ortodoxia moderna, fez mais de 50, 60 episódios analisando justamente decisões do Rabino Moshe Feinstein. Então são episódios bem curtinhos, às vezes de 10, às vezes de 20, às vezes de 40, 50 minutos, onde ele vai a fundo e discute o entendimento do Moshe Feinstein, mas também trazendo algumas opiniões deles, divergências, de vez em quando outros que falaram sobre o tema também. E o Moshe Feinstein era conhecido justamente por ter falado de quase todos os temas nas techuvot deles, então tem muita coisa sobre doação de órgão que a gente falou, tem questões de fertilidade, tá cheio de coisa de Pesach, então quem tá se preparando aí para Pesach pode decidir se pode comer amendoim ou não, por exemplo. Isso é uma grande discussão que o Moshe Feinstein teve que trazer a opinião dele sobre, entendeu? Então, esse é o grande desafio. Eu acho que esses 2 podcasts, assim como a gente fez um pouco hoje, mostram como que a gente se desenvolve a partir da Torá, através da literatura rabínica, através da modernidade, para tomar decisões práticas do dia a dia, de funcionar nessa sociedade como os judeus, que acreditam que o judaísmo é um elemento importante da nossa identidade, que informa a nossa conduta ética e moral, que informa nosso relacionamento com todos à nossa volta. Então, depois, se alguém escutar alguns desses episódios e quiser conversar, me manda mensagem, a gente bate papo. Adoro esse tipo de discussão. Queria só deixar uma mensagem também de uma tradição moderna que foi criada há alguns anos, principalmente nos Estados Unidos, mas já existem expressões pelo mundo, de dedicar um Shabat por ano ao estudo desse tema. Isso é uma iniciativa que vem justamente do Conselho Nacional de Mulheres Judias Americano, o NCJW, que é a inicial de National Council of Jewish Women, e sob a liderança deles foi criar o Repro Shabbat, um Shabbat onde a gente discute direitos reprodutivos. E obviamente tem a pergunta, então qualquer Shabbat do ano a gente pode falar sobre isso? Não, tem um Shabbat que anualmente não todas as comunidades que elegem participar disso se engajam nessa discussão, nesse tema, que é justamente Parashat Mishpatim, que é onde está aquele versículo original onde a gente começou a nossa conversa de quando tem um aborto espontâneo, qual que é a punição e tudo mais. É a Parashá seguinte da Parashat Itró, da Parashá dos 10 Mandamentos. Então, a semana seguinte da leitura dos 10 Mandamentos, normalmente no início do ano, lá para fevereiro. Em muitas comunidades no mundo, eles dedicam esse Shabbat para estudar sobre o tema. Eu tive a honra de fazer isso em alguns Shabbatot em comunidades que eu trabalhei anteriormente nos Estados Unidos, convidar pessoas experts no assunto para falar, para realmente entender que justiça reprodutiva é um tema judaico. E se é um tema judaico, a gente tem uma responsabilidade de continuar estudando e se debatendo como que a gente vai agir nessa área da vida também. Maravilha. Nathan, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite e vir conversar com a gente sobre esse tema hoje, né? Esse tema difícil, mas muito necessário. Fica o convite, as portas abertas para você voltar quando quiser. Então, com isso, a gente termina o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, toraconfritas@gmail. Também podem nos seguir no Instagram e em todas as outras redes sociais, menos no Twitter. O nosso arroba é @toraconfritas. Para não perder nenhum episódio
episódio, assine o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. O Torá com Fritas é feito pela Angela Goldstein e pelo Theo Hotz, que são os idealizadores e apresentadores do podcast. O Alu é o nosso editor e o intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo @aluprodu e a nossa identidade visual é feita pela Iramaia Batalha. E a grande novidade é que agora os episódios do Torá com Fritas são patrocinados pelo SGAP, que é o Instituto para Estudo do Antissemitismo no Mundo Todo e suas políticas, The Institute for Study of Global Antisemitism and Policy. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado e até a próxima.